Até este ponto da nossa jornada, a lei da atração se manifestou de várias formas. Ela foi filosofia, foi religião, foi motivação. Foi o pensamento positivo que inspirou milhões, mas em meio a tantas vozes, alguém deu um passo decisivo. Um passo que mudaria tudo. Esse homem retirou a linguagem tradicionalmente religiosa do centro da equação, mas sem jamais abandonar o poder imenso e transformador da fé. O nome dele é Joseph Murphy, e é com ele que a manifestação deixa de ser uma crença vaga, um desejo lançado ao universo, para se tornar uma técnica mental aplicada, um método preciso. É exatamente aqui, neste ponto de virada, que nasce o conceito moderno do poder do subconsciente. Murphy não era apenas mais um pensador, ele era um cientista da mente. Nascido na Irlanda, educado na Europa, ele mergulhou fundo nos estudos das principais religiões do mundo, mas também se formou em farmácia e química. Essa combinação única entre o espiritual e o científico permitiu que ele visse o que outros não viam. Ele percebeu que, por trás de todas as orações, rituais e preces que funcionavam ao longo da história, havia um mecanismo comum, um princípio universal que não dependia de um dogma específico, mas sim da mecânica da própria mente humana. Para Murphy, o universo não respondia a rituais, mas sim a convicção interna. Ele dizia que o subconsciente é como um solo fértil que não questiona a semente que você planta. Ele simplesmente a faz crescer. Se você planta sementes de medo, dúvida e fracasso, é isso que você vai colher. Mas se você, de forma consciente e deliberada, planta sementes de sucesso, saúde e felicidade, o seu subconsciente trabalhará incansavelmente para transformar essas ideias em realidade. A oração, na visão de Murphy, não era um pedido a uma divindade externa, mas uma conversa com essa parte mais profunda de nós mesmos. Era o ato de alinhar o pensamento consciente com o poder criativo do subconsciente. Ele transformou a fé em uma ferramenta prática. Em seus livros, como O Revolucionário, O Poder do Subconsciente, ele não apenas explicava a teoria, mas ensinava técnicas claras e diretas, afirmações noturnas, visualizações, a técnica do sono. Eram métodos para contornar a mente consciente, muitas vezes crítica e cheia de dúvidas. E para imprimir a sua vontade diretamente na central de comando da sua realidade, a sua mente subconsciente, ele dizia: o que você imprime no subconsciente é expresso na tela do espaço. Era uma ideia radical. O poder não estava mais fora, em um céu distante. Estava dentro, esperando para ser usado. Pense nisso por um momento. A diferença é sutil, mas fundamental. Não se trata mais de pedir e esperar, mas de afirmar e criar. A fé deixa de ser uma esperança passiva e se torna uma confiança ativa na sua própria capacidade de gerar resultados. Murphy nos deu a chave para a sala de controle da nossa mente. Ele nos ensinou que as crenças não são coisas que simplesmente temos. São coisas que construímos e, mais importante, são coisas que podemos reconstruir. A ideia do que tudo, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Ganhava, com Murphy, um manual de instruções. Ele foi o arquiteto que construiu a ponte entre a fé antiga e a ciência da mente moderna. Ele não negou o mistério, mas deu a ele um nome subconsciente. Ele não aboliu a oração, mas a redefiniu como uma tecnologia mental. E ao fazer isso, Joseph Murphy não apenas continuou o trabalho de seus predecessores, ele o elevou a um novo patamar de aplicação prática. Ele nos ensinou que o maior poder do universo não está em algum lugar lá fora, mas sim na quietude e na certeza que encontramos dentro de nós mesmos, no imenso e poderoso mundo do nosso subconsciente. O legado de Murphy é a democratização do poder pessoal. Ele nos mostrou que não precisamos de intermediários para acessar nossa força interior. A técnica é simples:
o acesso é direto, e a responsabilidade pela vida que queremos viver é, em última análise, nossa. Este é o verdadeiro ponto de partida para a manifestação consciente, como a conhecemos hoje. Joseph Murphy não se apresentava como um místico ou um guru. Pelo contrário, sua formação era sólida e acadêmica. Ele mergulhou fundo nos estudos da filosofia, tanto ocidental quanto oriental. Explorou a teologia em diversas tradições e investigou as leis da mente em várias culturas. No entanto, ele fez uma escolha brilhante. Em vez de usar a linguagem religiosa tradicional, que muitas vezes afastava as pessoas mais céticas, ele adotou uma terminologia nova, quase científica para a época. Foi uma verdadeira revolução na forma de comunicar ideias espirituais. Onde a religião falava de um Deus que ouve e intervém, Murphy falava do subconsciente, que responde. Ele traduziu conceitos antigos para uma linguagem psicológica que o homem moderno pudesse entender e aceitar. A ideia central, que se tornou a base de todo o seu trabalho, é a de que a nossa mente funciona em dois níveis principais: o consciente e o subconsciente. A mente consciente, segundo ele, é como o capitão no convés de um navio. É ela que pensa, que analisa, que toma decisões e que dá as ordens. Quando você decide, eu quero ser mais confiante, ou eu preciso de uma solução para este problema, é a sua mente consciente que está fazendo o pedido. Ela é a que escolhe o destino. Mas quem realmente executa as ordens? Quem comanda a sala de máquinas, ajusta as velas e move o leme? Esse é o papel da mente subconsciente. Ela é a equipe que trabalha incansavelmente, dia e noite, para transformar os comandos do capitão em realidade. O subconsciente é o construtor, o executor, o poder que realiza. E aqui está o detalhe crucial, que muda tudo. O subconsciente não entende de lógica, não debate nem questiona. Ele não funciona com base no si ou no mas. Ele opera de uma maneira muito mais direta e primitiva. Ele responde a imagens, sentimentos e, acima do tudo, a crenças profundamente arraigadas. Ele aceita como verdade aquilo que lhe é apresentado com convicção e repetição. É por isso que Murphy enfatizava tanto a importância do sentimento. Não adianta apenas repetir palavras vazias como um papagaio. Você pode dizer eu sou rico 1000 vezes, mas, se no fundo, você se sente pobre, carente e preocupado com as contas, o subconsciente vai captar essa sensação de falta, e não as palavras. O sentimento é a linguagem que o subconsciente entende. A crença aceita é o comando que ele executa. Aqui está o ponto-chave, que unifica todas as técnicas. Não importa o nome que você dê: oração, afirmação positiva, autossugestão, visualização criativa. A mecânica por trás de tudo é a mesma. O objetivo é sempre impregnar a mente subconsciente com uma nova ideia, uma nova imagem de si mesmo e da sua vida, até que essa ideia seja aceita como uma verdade absoluta. Quando você consegue sentir a realidade do seu desejo, quando você vive emocionalmente o resultado que quer alcançar, antes mesmo de ele se manifestar no plano físico, você está efetivamente reprogramando o seu sistema operacional interno. Você está dando uma nova ordem clara e poderosa para a sala de máquinas da sua mente. É importante entender que Murphy nunca prometeu milagres da noite para o dia, ou soluções mágicas. Ele era muito pragmático. Ele não falava de um passe de mágica, mas sim de um processo de programação mental contínua e disciplinada. Assim como um jardineiro precisa preparar o solo, plantar a semente e regalar to-dos ou os dash, nós precisamos nutrir nossa mente subconsciente com pensamentos e sentimentos alinhados com o que desejamos colher. É um trabalho diário, uma prática constante de escolher conscientemente as sementes que plantamos em nosso jardim mental. O poder não está em um único ato de fé, mas na persistência da convicção. É um conceito ao mesmo tempo simples e incrivelmente profundo, que coloca o poder da criação diretamente
em nossas mãos, ou melhor, em nossas mentes. Estamos em 1963. A humanidade olha para as estrelas, a Guerra Fria divide o mundo e a cultura pop explode com os Beatles. Neste cenário de imensas transformações, um livro silenciosamente começa a sua própria revolução. Joseph Murphy publica O Poder do Seu Subconsciente. Ninguém poderia prever. Mas este não seria apenas mais um livro. Seria um divisor de águas. A obra não explodiu da noite para o dia com uma campanha de marketing milionária. Ela se espalhou de forma orgânica, de pessoa para pessoa, como um segredo valioso que ninguém conseguia guardar. Logo, as vendas atingiram milhões, as traduções se multiplicaram, levando as ideias de Murphy para dezenas de idiomas e culturas, dos grandes centros urbanos ocidentais aos cantos mais remotos do Oriente. Para muitos grupos de estudo espiritual e círculos motivacionais que começavam a surgir, o livro tornou-se leitura obrigatória. Mas por quê? O que havia de tão especial nele? A resposta está na sua simplicidade genial. Murphy pegou conceitos complexos sobre a mente e o poder interior, que antes pertenciam a ordens secretas e textos místicos, e os tornou acessíveis para a dona de casa, para o operário, para o empresário. Aqui está o ponto crucial que diferencia Murphy de muitos que vieram depois. Ele não vulgarizou a lei. Ele a simplificou sem perder a essência. Ele não falou sobre pedir ao universo ou sobre fazer um esforço desesperado para visualizar. Pelo contrário, ele ensinou métodos claros, quase clínicos, para reprogramar a mente mais profunda. O método mais famoso era o da repetição, frases curtas, afirmativas, repetidas inúmeras vezes, pouco antes de dormir. Por quê? Porque nesse momento, o guarda da mente consciente, o nosso sensor crítico está relaxado, sonolento. A porta para o subconsciente está aberta. A sugestão entra sem resistência. Era um processo de aceitação interna, de sentir que o problema já estava resolvido, que o desejo já era um fato consumado na realidade interior. Era uma abordagem sutil, mas imensamente poderosa. Não se tratava de lutar contra a realidade, mas de construir uma nova realidade por dentro primeiro. Essa ideia, essa metodologia, foi uma semente que germinou e deu frutos por toda a paisagem da autoajuda moderna. Se olharmos para figuras icônicas que surgiram décadas depois, a influência de Murphy é inegável. Louise Hay e seu trabalho monumental sobre cura através de afirmações positivas, a base está em Murphy. Rhonda Byrne e o fenômeno global, o segredo, a mecânica de sente-se bem para atrair o bem, é uma interpretação direta dos ensinamentos de Murphy sobre a união de pensamento e sentimento. Quase todos os grandes nomes do desenvolvimento pessoal do final do século XX e início do século XXI beberam, direta ou indiretamente, desta fonte. O Poder do Seu Subconsciente não foi apenas um best-seller, foi o livro que definiu o vocabulário e as técnicas de uma indústria inteira. Ele estabeleceu um novo paradigma. O poder não está lá fora, esperando ser encontrado. Ele está aqui dentro, esperando ser despertado. Assim, o legado de Joseph Murphy não está apenas nas prateleiras das livrarias, acumulando poeira. Ele está vivo, pulsando nas palestras, nos workshops e nos vídeos que hoje assistimos. Ele democratizou o acesso ao poder da mente. E ao fazer isso, mudou para sempre a forma como milhões de pessoas enxergam a si mesmas e ao seu potencial. A verdadeira revolução não foi televisionada, foi sussurrada, noite após noite, na quietude da mente, pouco antes de adormecer. Joseph Murphy não era um homem de grandes palcos ou de holofotes. Ele não fundou uma igreja, não se tornou um magnata da mídia, nem mesmo virou uma celebridade da cultura pop. O legado dele não foi construído com tijolos e cimento, mas com algo muito mais duradouro. E talvez,
infinitamente mais poderoso. Ele nos deixou um verdadeiro manual para a mente. Murphy foi um dos primeiros a traduzir conceitos espirituais antigos para uma linguagem prática, quase científica. Ele nos mostrou que a fé, essa força poderosa que move montanhas, funciona de maneira consistente. Não importa o nome que você dê a ela, seja chamada de crença, convicção ou simplesmente confiança, o mecanismo é o mesmo. E o motor desse mecanismo, o subconsciente. A grande revelação de Murphy foi a de que nossa mente subconsciente não argumenta, não debate, não questiona. Ela é como um solo fértil que simplesmente aceita as sementes que plantamos. Se você planta sementes de dúvida e medo, é isso que vai colher. Mas se plantar sementes de confiança, sucesso e prosperidade, a colheita será igualmente certa. O subconsciente não julga, ele apenas executa. E aqui está a chave, que conecta nosso mundo interior ao mundo exterior. Murphy ensinou que a realidade que vemos ao nosso redor, as circunstâncias, as pessoas, as oportunidades, tudo isso é um reflexo direto daquilo que foi primeiro aceito lá dentro, nas profundezas da nossa mente. O mundo externo se molda à imagem e semelhança da nossa convicção interna. A sua vida é um espelho do seu estado mental habitual. Ele foi um pioneiro, um arquiteto de uma nova forma de pensar sobre o poder pessoal. A obra dele, como O Poder do Subconsciente, não foi apenas um livro. Foi uma porta de entrada para milhões de pessoas entenderem que não são vítimas do acaso, mas sim os criadores da sua própria realidade. Ele democratizou a ideia de que qualquer um, com as ferramentas certas, poderia reprogramar a própria mente para alcançar saúde, felicidade e sucesso. As ideias de Murphy criaram uma onda que continua a se espalhar até hoje, influenciando inúmeros pensadores, escritores e líderes. Mas uma dessas pessoas pegou essa semente do poder mental e a plantou em um território novo e profundamente pessoal: o campo das emoções e da saúde física. No próximo episódio da nossa série, vamos mergulhar na história de uma mulher extraordinária que levou esses conceitos a um novo patamar. Vamos conhecer a jornada de Louise Hay. Vamos entender como a mente passou a ser vista não apenas como uma ferramenta para o sucesso, mas como a causa direta tanto da doença quanto da cura. A história dela é onde a lei da atração encontra o corpo de forma definitiva. É a conexão entre pensamento, sentimento e bem-estar físico. Uma jornada de superação que redefiniu o que significa curar a si mesmo. Se você quer descobrir como essa revolução aconteceu e está pronto para o episódio 9, mostre seu apoio agora. Deixa o seu like neste vídeo e, mais importante, comenta aqui embaixo a palavra quero. Escreva quero para garantir que você não vai perder a próxima parte desta história incrível. Porque a história de Louise Hay é onde a lei da atração entra, literalmente, na nossa pele. Faça isso agora e eu te vejo no próximo episódio.